Olá, compatriotas, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo que eu vou colocar na sequência foi a minha última participação no Duplo Expresso, na última quarta-feira, em que eu falo do terceiro setor. E ele é muito importante, principalmente para o ensejo que estamos vivendo. Eu gostaria muito que vocês assistissem, é por volta de 1 hora e pouco a minha apresentação. E foi na manhã de quarta-feira. Portanto, foi na manhã do dia que a reforma da Previdência foi votada na Câmara. E lá a gente faz algumas conjecturas com relação ao voto da Tabata Amaral, né, que depois veio se confirmar a favor da reforma da Previdência. Então, eu gostaria muito que vocês assistissem. Se vocês não assistiram ainda, assistam, porque é muito importante que vocês saibam qual é o papel do terceiro setor e o que ele tem a ver com o que está acontecendo com a Tabata Amaral também, etc. e tal. É realmente uma pauta bem nacionalista, bem importante pra gente, tá bom? Todos estão convidados e estourem a pipoca e assistam. Tchau, tchau. Agora sim a gente faz a pausa, a Sibeli Laura já está aí para conversar com a gente e falar sobre o terceiro setor, né, Sibeli? A gente está com uma audiência muito boa, não são nem 7 da manhã no Brasil, e estamos com quase 1.200 pessoas, números oficiais, eu acho que é bem mais do que isso, assistindo a gente lá no YouTube, fora as demais plataformas sociais. Eu quero informar essas pessoas que depois de conversar sobre o terceiro setor, a gente ainda vai falar mais um pouco sobre a perspectiva aí para a próxima semana, né, essa coisa esquisita, todos os sinais que a gente está vendo que talvez estejamos chegando àquele roteiro de filme B, como fala o Piero aí, envolvendo Glenn Greenwald e Sérgio Moro, e mais essas questões aí do Dario Messer, tem mais coisa ainda para falar. Mas Sibeli Laura, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso, o microfone está com você. Obrigada, Rômulus. Bom dia para todos, compatriotas. Tudo bem com vocês? E é um prazer estar novamente aqui participando, com uma boa audiência, porque o assunto que eu vou falar hoje é importantíssimo e tem a ver também com isso que você está falando, sabe? Tem a ver com a sua pauta, tem a ver com essa explanação toda, porque essa dominação do espectro total é dominação do espectro total, está em tudo. E para a gente entender por que isso acontece e por que o povo fica tão vulnerável, né? Você pode ver que a esquerda fica completamente vulnerável, como você falou, a esquerda tem mais pessoas críticas, tem pessoas que conseguem avaliar melhor o que está acontecendo, mas o grosso mesmo fica extremamente vulnerável diante de tudo isso e não consegue realmente ter um ponto crítico, né? Não consegue, é completamente manipulado o tempo todo. E por quê? Por que isso acontece? Por que a nossa esquerda, como eu achei maravilhosa aquela apresentação da professora Angélica Lovato, falando do nacionalismo à esquerda, eu achei incrível, porque ali ela fez ela dissecou, né? Ela questionou o porquê da nossa esquerda deixar de ser nacional para ser internacional. Por que a nossa esquerda deixou de estar anexada ao anti-imperialismo, à luta de classes, e, de repente, se tornou essa esquerda Fashion Week que a gente conhece aí, uma esquerda que, na verdade, é oposição, sim, ela é oposição ao governo Bolsonaro, mas ela não é oposição ao sistema, de fato, né? O governo Bolsonaro, ele é um fantoche, um títere, um preposto desse sistema que está aí. Então, é oposição ao governo Bolsonaro, mas não é oposição, de fato, às pautas do governo Bolsonaro, porque existe aí toda uma arquitetura, uma engenharia, que, por fim, você vai ver que essa esquerda que foi cooptada, né, essa esquerda que adotou um ideário que é neoliberal. Eu não vou nem dizer que essa esquerda que está aí é liberal, porque ela não é liberal, ela é neoliberal. E é o que eu vou falar hoje, vou explanar sobre o terceiro setor, e a gente precisa entender que o terceiro setor é uma arma dentro da guerra híbrida. Sem o terceiro setor, essa dominação do espectro total não aconteceria, não existiria, eles não conseguiriam atingir os objetivos. O termo terceiro setor designa essas organizações sem fins lucrativos, né? A gente está falando que é sem fins lucrativos porque é assim que está denominado.
organização sem fins lucrativos, não governamental, que atua num setor da sociedade aí destinado à produção de bens e serviços públicos. O termo terceiro setor surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, o termo, tá? Terceiro setor. Surgiu nos Estados Unidos na década de 70 para designar, então, esse tipo de instituição que atuava em determinado setor da sociedade, mas as fundações privadas, que fazem parte do terceiro setor, fundações privadas, ONGs, a fundação privada, tal como a gente conhece, com esse perfil filantrópico, nasceu há muito tempo atrás, no final do século XIX, 1898, se eu não me engano, através de um grande endinheirado da época, Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie, ele escreveu um livro chamado O Evangelho da Riqueza. E nesse livro, O Evangelho da Riqueza, ele criou uma filosofia filantrópica, e é aí que nasceu essa concepção das fundações privadas filantrópicas. E o Andrew Carnegie foi um dos primeiros grandes empresários, grandes endinheirados, ele chegou a ser um dos homens mais ricos daquela época, a dizer que os ricos, eles tinham uma obrigação moral para com os pobres. Ele foi um dos primeiros que disse publicamente, inclusive, que os ricos deveriam dividir o seu dinheiro aí acumulado, etc. e tal. A primeira grande fundação nasceu nos Estados Unidos e é a Fundação Carnegie, que existe, inclusive, até hoje. Depois, em 1913, também aí ligado a um grande endinheirado, a um grande capitalista, foi fundada a Fundação Rockefeller. A Fundação Rockefeller, fundada por John Rockefeller. A Fundação Rockefeller, ela foi fundada num período que estava acontecendo mudanças nos códigos sanitários internacionais. E a Fundação Rockefeller tinha um perfil, tem ainda esse perfil, mais científico, né? Era voltado para a educação, mas principalmente para a saúde e para a medicina. No Brasil, a Fundação Rockefeller, ela foi responsável pela identidade do profissional da enfermagem, ou seja, da profissionalização da enfermagem, né, do profissional da enfermagem, e também aí do melhoramento dos médicos, trouxeram vários médicos dos Estados Unidos. Eu não vou entrar aqui, Rômulo, no mérito se isso foi bom, se isso foi ruim, quais as intenções, etc. e tal. Quem quiser saber mais sobre a atuação da Fundação Rockefeller, tanto na medicina, na saúde, quanto na farmacologia também, eu recomendo um livro do Steve Ballmer, A Gênese da Saúde Global, a Fundação Rockefeller no Caribe e na América Latina, e lá ele destrincha essa presença da Fundação Rockefeller, então, principalmente na América Latina e no Caribe, na questão da saúde e na medicina. E depois da Fundação Rockefeller, que surgiu em 1913, em 1936 surgiu outra grande fundação, que é a Fundação Ford. A Fundação Ford, ela é fundada pelo filho do Henry Ford, mas para burlar o fisco nos Estados Unidos, porque em 1935 os Estados Unidos instituíram aí uma espécie de lei de taxação de grandes riquezas. Então eles viram, né, numa fundação filantrópica, a família Ford viu na fundação filantrópica uma forma de burlar o fisco. A Fundação Ford, né, a Fundação Carnegie, Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, formam as três grandes fundações internacionalistas. Essas aqui, com o tempo, acabaram sendo aí grandes instrumentos da política exterior dos Estados Unidos. A Fundação Ford, Rômulo, ela, durante o período ali de guerra, ela não tinha muito alinhamento com as políticas dos Estados Unidos, pelo contrário, o Henry Ford ele tinha uma afinidade com os alemães, ele tinha uma afinidade com Hitler, inclusive. Então, ele se via um tanto quanto distante dos interesses da política exterior dos Estados Unidos. Mas, depois do pós-guerra, a Fundação Ford começou a receber uma troca,
né? A CIA surgiu em 1947 e, a partir daí, membros da CIA e membros do Serviço Militar dos Estados Unidos começaram a interagir com a Fundação Ford, e a Fundação Ford acabou que sendo moldada pelo Deep State dos Estados Unidos, e a partir daí começou a atuar, então, como um braço dos interesses exógenos dos Estados Unidos, da política exterior dos Estados Unidos, né? Tanto que, na década de 70, se eu não me engano, o ministro das Relações soviético, ele chegou a emitir uma nota à imprensa internacional dizendo que os Estados Unidos estavam atuando, né, de forma a causar turbulência dentro dos países através de espionagem, através de atos subversivos, e estavam sob o manto das fundações, das comissões, das instituições. E ele também denunciou as 3 grandes fundações, a Fundação Carnegie, a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford, como aí amparadas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. E já naquela época, Rômulo, o ministro das Relações Exteriores soviético disse que os Estados Unidos, eles estavam aí através da liberdade, as democracias populares, fazendo política, né, na verdade, utilizando esse argumento como pedra fundamental dos interesses da sua política exterior. Aí, os russos, os soviéticos, na época, já identificavam a guerra híbrida, né, e aí que me surpreende, porque que só lá na frente que a Rússia foi reconhecer a guerra híbrida, só em 2014 que a Rússia reconheceu mesmo a guerra híbrida, depois de sofrer até, né, no seu entorno aí ver a guerra híbrida tão perto, ela só foi reconhecer mesmo em 2014, mas já na década de 70 já era identificado, inclusive o terceiro setor, como um braço dos Estados Unidos dentro da guerra híbrida. No entanto, né, essas fundações privadas, elas, antes mesmo de atuarem como atuam hoje, elas já tinham um ideário. Elas já tinham um ideário, e esse ideário estava voltado para o desenvolvimento das nações. A gente sabe que aqui na América Latina, na periferia do capitalismo, foi aplicado para a gente um modelo de desenvolvimento dependente, né? Esse modelo de desenvolvimento dependente não é um não desenvolvimento. Eles permitiram que a gente desenvolvesse, mas a gente desenvolvia até o ponto que eles queriam, e sempre dependente deles, da tecnologia deles, né? Eles que permitiam o nosso desenvolvimento. E dentro desse desenvolvimento, então, super limitado, o terceiro setor, as fundações, atuavam com um ideário, e já naquela época havia uma engenharia social. A gente sabe que o desenvolvimento das nações é medido pela per capita, e em 1990 foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano pela ONU, e as fundações, elas se colocam como uma espécie de agente, né, atores, que participam desse desenvolvimento dos países. Como? Colocando a elite como liderança. A elite é uma liderança responsável pelo desenvolvimento junto com o Estado, e essa elite também forma lideranças. E é aí que a gente tem que prestar atenção com o que acontece agora. Eu vou chegar à atualidade, eu estou fazendo aqui uma premissa, né, da história do terceiro setor, para que as pessoas possam localizar e contextualizar com o que está acontecendo hoje, com o que está acontecendo atualmente, a presença do terceiro setor como indispensável para a agenda neoliberal. Então, as fundações, elas tinham esse ideário, já tinham uma engenharia social aí. Só que, na década de 70, que você chega à exaustão do modelo pós-guerra, né? Esse modelo econômico, o casamento do liberalismo econômico com a social-democracia, o modelo desenvolvimentista do Fordismo, né? E chega à exaustão e chega em crise, inclusive, as economias avançadas do Ocidente,
crise política e econômica, a gente tem toda uma reestruturação do sistema econômico, com a emergência da escola de Chicago, as ideias de Milton Friedman, chega então aí um momento em que, por fim, acaba triunfando a escola de Chicago. A escola de Chicago vinha com que ideologia? O neoliberalismo. Na década de 80 foi apropriado por Margaret Thatcher, pelo Reagan, e a partir daí, então, a ideologia econômica vigente saiu triunfante o neoliberalismo sobre aquele modelo ordoliberal europeu que foi aplicado no pós-guerra, né, seguindo o keynesianismo, etc. e tal. O que é o modelo ideológico neoliberal? É a minimização do Estado, né? O Estado, ele não fica tão presente, ele não participa. Na verdade, esse é um senso comum que a gente tem do liberalismo, do neoliberalismo. O Estado, ele não é minimizado. O Estado, ele é cada vez mais cooptado. Cada vez mais a iniciativa privada utiliza do Estado, desse Estado que já nasceu assim, né, que é o Estado burguês, mas a iniciativa privada cada vez mais se utiliza do Estado para poder aí avançar os seus interesses, né? Na década de 90, vamos trazer aqui para o Brasil, então, que é onde nos interessa, né? Brasil é onde estamos. Na década de 90, houve um aprofundamento do neoliberalismo. Depois que a América Latina passa pelo laboratório todo, na década de 90, principalmente na gestão do Fernando Henrique Cardoso, que há um aprofundamento da aplicabilidade do neoliberalismo. Aí você pega em 1995 com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, ali, né, que tinha como um argumento, aquela reforma tinha como argumento a culpabilização do Estado pelas crises anteriores, ali o Fernando Henrique Cardoso criou toda uma nova mudança, criou novos espaços para que o neoliberalismo realmente fosse aplicado no Brasil. Um desses mecanismos de mudança que foi feito aqui no Brasil seguiu uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional 19 de 1998 abriu ainda mais espaços para o terceiro setor, através das PPPs, parcerias público-privadas. Essa emenda constitucional, além de dispositivo jurídico, permitiu que o terceiro setor atuasse junto à gestão governamental. Em estados como o estado de São Paulo, antes mesmo dessa emenda constitucional, já havia uma abertura para a iniciativa privada através do terceiro setor. A iniciativa privada ela não pode atuar desta forma, dentro de uma engenharia social, dentro desse ideário social, no seu setor de origem. Ela tem que utilizar o terceiro setor. E é por isso que eles utilizam o argumento da filantropia, né? Isso ganha um caráter filantrópico, esse interesse deles na gestão governamental. E então, na década de 90, o senhor Fernando Henrique Cardoso abre espaço cada vez mais para as PPPs. E lá na frente, mais adiante, eu vou falar para vocês o que é a PPP, as PPPs, parceria público-privadas, e como essa parceria foi imprescindível para aí o projeto do terceiro setor. Esse projeto do terceiro setor, Rômulo, ele não acontece sozinho, tá? Ele faz parte de toda uma estrutura, e essa estrutura está principalmente anexa ao Banco Mundial. Eu sei que muitas pessoas falam assim, Sibeli, você fala muito do Banco Mundial. Você toda vez é Banco Mundial, Banco Mundial. Gente, o Banco Mundial, ele é o ninho da serpente, entendeu? É ali Sibeli, que a coisa... Sibeli, digamos que o Banco Mundial está para você, assim como o Dario Messer está para o Duplo Expresso. Exatamente, Rômulo, exatamente. A gente fala tanto, né, que as pessoas falam, né, perseguição, mas não é, a gente tem que falar porque realmente o papel do Banco Mundial, ele é mais importante para o imperialismo do que o papel do Fundo Monetário Internacional. O Banco Mundial, vocês sabem, é uma daquelas instituições que nasceram, né, de Bretton Woods, da Conferência de Bretton Woods, e inicialmente nasce como o BIRD, mas o BIRD inicialmente não nasce como um banco de desenvolvimento, nasce como o Banco Internacional de Reconstrução
porque ele era voltado para a reconstrução da Europa, e depois ele agrega essa questão desenvolvimentista para a América Latina. E ali nasceu o Banco Mundial, então. E o Banco Mundial, ao longo do pós-guerra, ele foi se reestruturando, foi se adaptando, porque, assim, tem toda uma engenharia ali que envolve os tentáculos dos Estados Unidos. A coisa não acontece assim, sabe, espontaneamente, não. Você tem uma mudança na década de 70, você tem uma mudança do terceiro setor, do papel do terceiro setor, porque o terceiro setor, ele se adapta àquele modelo neoliberal, aliás, ele faz parte daquele modelo neoliberal, porque ele vem com uma engenharia social neoliberal, tá? Para amortecer o impacto das lutas de classes. A gente sabe que o neoliberalismo abre um fosso ainda maior, a desigualdade se aprofunda ainda mais, porque retira o Estado da participação social, praticamente, emascula o Estado, endivida o Estado, a debitocracia é uma inerência do neoliberalismo, e, então, o terceiro setor se adapta dentro desse perfil filantrópico com uma engenharia social que deve ser aplicada por meio da elite, das lideranças, etc. e tal. E o Banco Mundial, nesse mesmo período, ele também passa por uma reformulação. Depois da década de 70, se eu não me engano, na década de 70, na gestão do McNamara, se eu não me engano, o Banco Mundial ele é reestruturado e voltado para essa engenharia social também. Você pega toda a orientação do Banco Mundial, ela fica muito mais focada numa engenharia social, que o Márcio Mendes Pereira, lá no livro Banco Mundial como ator político, financeiro e intelectual, ele deu o termo de pobretologia, né? É a pobretologia, porque é uma orientação voltada aos pobres, à desigualdade social, etc. e tal. Então, essa engenharia do terceiro setor, ela caminha lado a lado com o Banco Mundial. São, assim, parceiros, são sócios, trabalham em sinergia. E é por isso que o neoliberalismo acontece e é por isso que não há um grande colapso social com medidas tão antipopulares, tão antipovo, né? Esse ideário social deles, essa engenharia social, é justamente para amortecer o impacto da luta de classes. É para que a gente não perceba que há aí uma luta de classes. Agora, a gente chega na questão fulcral da coisa. Esquerda. Por que a esquerda adotou essa engenharia social? Por que a esquerda deixa para trás a questão da luta de classes, a questão do desenvolvimento dependente, né? E abraça uma engenharia social que vem do terceiro setor e do Banco Mundial, que é uma engenharia social neoliberal. Sibeli, por que aconteceu? Eu estou muito curioso para ouvir isso, e eu quero, só para introduzir, ler para você, para ver se você aprova, o resumo que eu coloquei da sua participação hoje aqui no programa. Olha o que eu coloquei. Sibeli Laura analisa a emergência do terceiro setor desde os anos 70, com o qual o capital logrou colonizar ideologicamente a esquerda, levando-a a um neoliberalismo onguizado, passando a advogar, tal qual a direita, a privatização de políticas antes públicas, voltadas às questões sociais. Está aprovado ou reprovado, Sibeli? Está aprovadíssimo, nota 10. É isso mesmo. A gente precisa entender, a esquerda nacionalista precisa entender essa engenharia social. Inclusive, Rômulo, o interessante é que a direita acusa esses grandes capitalistas, né, que são os donos das fundações, das ONGs, a direita acusa de socialistas. A gente sempre ouviu isso, né? Eles são socialistas, eles vão implementar o socialismo, e aí faz aquela mistura toda de comunismo, etc. e tal. Eles não são socialistas, o ideário deles não é o socialismo, é uma engenharia social, é diferente do socialismo do cubano, é diferente do socialismo o idealizado pelo Brizola, né, o socialismo moreno, é diferente do socialismo autóctone, inclusive do Gaddafi, é diferente do socialismo, é uma engenharia social, tá? É diferente. Então, a direita, durante muito tempo, acusou, e com uma certa razão,
esses globalistas presentes na esquerda, principalmente, porque a esquerda que tem essa sensibilidade social, ela organicamente ela é voltada para essa sensibilidade social, né? Então foi muito fácil a aderência da esquerda, que deixa de ser esquerda nacionalista e passa a ser uma esquerda internacionalista, que é o caráter dessas grandes instituições, dessas grandes fundações. Essas grandes fundações, que eu citei 3 aqui, mas tem várias, tá? E o terceiro setor nos Estados Unidos é muito atuante. Eu não estou falando do terceiro setor dentro dos Estados Unidos, que também age dessa forma filantrópica, que também tem uma agenda, porque lá é outra coisa, o que nos interessa é aqui. Mas a esquerda, ela adota esse caráter internacionalista, e você pode ver que essa esquerda neoliberal, eu vou dizer esquerda neoliberal porque é neoliberal, porque a engenharia social é neoliberal, não é nem liberal. Essa esquerda, ela é muito próxima aos democratas. Por quê? Porque os democratas estadunidenses, eles têm essa aproximação também com esses globalistas aí. Os republicanos também têm, mas os democratas que têm esse perfil mais sensível, né, às causas sociais, etc. e tal. Então, a esquerda acaba que se sentindo afim dos democratas estadunidenses, mas tudo isso tem a ver com o terceiro setor. Para a gente entender por que, inclusive a Angélica Lovato falou a respeito, e essa é a minha contribuição àquela participação maravilhosa da Angélica Lovato, quem não assistiu, assista, né? Depois a gente deixa aí o link daquela participação, haverá outras participações que eu acho que ela vai tocar nesse assunto também, e é muito importante a gente falar, sublinhar que a esquerda precisa voltar a ser nacionalista. Isso é muito importante para uma resistência, de fato, ao sistema e um ataque, né? Não pode só ficar na resistência, a gente tem que atacar também. E a Angélica Lovato, ela fala do período da ditadura militar, ela sublinha esse período da ditadura militar como importante aí, né, para a questão para a própria esquerda. Para a gente não ficar falando aqui em abstrato, sabe? Eu sou muito acusada, né? Ah, você está fazendo ilações, você está falando em abstrato, porque depois eu vou tocar o dedo na ferida aqui, e aí, para não receber esse tipo de acusação, eu trouxe algumas fontes, né? A gente precisa de conteúdos e a gente precisa de fontes, inclusive acadêmicas. Eu trouxe uma fonte aqui para falar, para explicar o porquê que a esquerda foi cooptada, porquê que a esquerda abraçou o ideário dessas fundações privadas. E é uma tese de doutorado, uma tese muito boa, uma das melhores que eu já li, é da doutora, ela é doutora política, ela é doutora em política científica e tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas e bibliotecária na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. O título é Contribuições da Fundação Ford à Formação e Consolidação de Campos Científicos no Brasil. Eu recomendo que as pessoas leiam na íntegra. Quem tem interesse nesse tema, que é muito importante, leiam na íntegra, porque vocês vão entender por que as fundações, o terceiro setor, ele tem essa tara, né, por causas científicas, educacionais e culturais. Por quê? Porque essa filantropia, né, a gente sabe que os endinheirados, eles não podem atuar no seu setor de origem, eles precisam ir para o terceiro setor para poder ter acesso a essa gestão governamental e principalmente nesses nichos estratégicos, porque ciência, tecnologia, cultura, educação, saúde, são setores estratégicos para a nação, né? Então, para eles terem realmente as rédeas do nosso desenvolvimento, não permitir que a gente se desenvolva de verdade e que a gente não sinta os impactos do neoliberalismo. Mas, voltando aqui à Fundação Ford, eu vou me pautar, então, nessa tese de doutorado da Edneia Silva Santos Rocha, para não me acusarem de teoria da conspiração, tá? Eu tomo muito cuidado para isso, porque a forma deles deslegitimarem a nossa explanação, o nosso conteúdo, a nossa denúncia, e reduzirem a teoria da conspiração, é isso aqui, tá? Então, eu me pauto por um trabalho acadêmico para falar da Fundação Ford no período da ditadura militar e a sua atuação, o seu perfil. A Fundação Ford, ela é uma agência de fomento, né? Ela tem impactos no fomento nas comunidades científicas, ela
o financiamento da Fundação Ford desempenhou um papel fundamental na construção e apoio aos campos científicos, pois fomentou associações profissionais, institutos de pesquisa, universidades e ONGs, contribuindo para a consolidação de redes de colaboração científica entre acadêmicos, fundações, políticos, administradores e agências internacionais, exercendo influência intelectual e definindo agendas de pesquisas importantes para o desenvolvimento científico brasileiro. As fundações privadas assumiram papel de destaque como agentes de políticas científicas e sociais. Eles têm um interesse muito grande nas ciências sociais também, tá? E ela destaca aqui. Elas atuam desde o atendimento de necessidades básicas, como saúde e educação, até outros campos como cultura e esporte. Desde a década de 1950, o Brasil é um dos principais países que recebem recursos financeiros de fundações internacionais. A cooperação realizada pelas fundações americanas foi de 9 bilhões de dólares em 2009, sendo que a América Latina recebeu cerca de 7,4% desse montante. No que se refere às doações dessas fundações, o número de donatários diminuiu, mas o valor das doações aumentou. Este fato nos leva a deduzir que cada vez mais os recursos da cooperação internacional se concentram em instituições estratégicas. As fundações que mais investiram no Brasil, Rômulo, foi a Fundação Kellogg, com 108 milhões de dólares, e a Fundação Ford, com 56 milhões de dólares, né? Aí aqui ela destaca que, para modificar positivamente os principais sistemas e instituições que perpetuam a desigualdade, a discriminação e a exclusão, as fundações visam fortalecer a democracia e criar justiça social mais ampla, no qual os grupos vulneráveis de todo o país terão oportunidade de ter acesso a serviços públicos e de proteger os seus direitos. Isso daqui é a engenharia social das fundações. A Fundação Ford no Brasil, que é o que mais importa para a gente. A Fundação Ford, ela atua no Brasil desde 1962, ou seja, nesse período aí que estava às portas da ditadura militar, a Fundação Ford entra no Brasil. E nos primeiros anos de sua atuação, desempenhou um importante papel na carreira acadêmica de pesquisadores ameaçados pelo regime militar, pois forneceu bolsas individuais, principalmente aos acadêmicos como Fernando Henrique Cardoso e outros pesquisadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP, que migraram para os Estados Unidos, para o Chile ou para a França. Também financiou universidades e centros de pesquisa nas áreas de saúde, educação e ciências sociais. Financiou bibliotecas, equipamentos e pessoas, proporcionando especialmente uma moldura institucional mais independente dos núcleos decisórios tradicionais, ou seja, as instituições que foram financiadas pela Fundação tornaram-se mais autônomas com relação às oscilações políticas no interior das universidades e dos seus dirigentes, em especial os reitores. A Fundação Ford possibilitou a constituição de uma comunidade científica, de cientistas sociais, pois viabilizou alternativas de construção institucional através de transformações do sistema brasileiro de produção científica. A Fundação Ford esteve presente, principalmente nesse período, na produção científica e nas ciências sociais, através de doações, e aí delegando aos donatários prestígio, espaço e cada vez mais. A criação de um novo centro de pesquisas, o CEBRAP, que foi criado pela Fundação Ford e pela CIA, inclusive, com financiamento da Fundação Ford, permitiu aos pesquisadores e professores em ciências sociais, expulsos das instituições universitárias, prosseguirem as atividades em pesquisa sem abandonar o país. Aí aqui ela fala do CEBRAP e de outras instituições que foram também criadas com a ajuda da instituição da Fundação Ford, e a Fundação Ford no Brasil contribuiu para cristalizar o Estado, que hoje se encontra o campo intelectual interno, com todas as divisões e clivagens institucionais que dão um sentido à hierarquia vigente de legitimidade e excelência nas áreas das ciências sociais. Então, foi a Fundação Ford quem estruturou tudo isso dentro das universidades, né, que o Nildo Ourix tanto critica, né,
essa universidade tal como está agora. Então, o papel mesmo, quem foi o grande agente disso, quem moldou, foi a Fundação Ford. Não sou eu que estou falando, tá? É uma tese de doutorado em que a doutora explicita aqui o papel da Fundação Ford dentro da universidade. Sendo assim, os primeiros anos de atuação da Fundação Ford foram marcados pela preocupação em estimular a modernização socioeconômica. Os interesses da Fundação Ford e outras agências norte-americanas ou privadas estavam vinculadas a uma política de hegemonia, prestem bem atenção, uma política de hegemonia cultural na América Latina, propósitos que se intensificaram claramente depois da Revolução Cubana. Hegemonia cultural. Essa hegemonia cultural vai explicar a tara das fundações, a Fundação Lehman, entre outras fundações, pela educação. É isso que a gente tem que entender para poder ter compreensão do porquê desses endinheirados serem estarem tão preocupados com a educação, né? Através do terceiro setor, através da filantropia. Hegemonia cultural. Pode-se dizer que a Fundação Ford exerceu uma espécie de imperialismo cultural ilustrado, bastante pluralista, que admitiu e abriu espaço para as lideranças intelectuais latino-americanas dos mais variados matizes políticos e ideológicos. Muitos intelectuais brasileiros punidos pela Revolução de 1964, em especial várias lideranças intelectuais da emergente ciência política nacional, como Fernando Henrique Cardoso, Vanderlei Guilherme dos Santos, Bolivar Lamonieri, etc. e tal. E muitos outros encontraram abrigo no seio da instituição patrocinada pela Fundação Ford. Vocês sabem que a ditadura militar no Brasil foi aí um projeto dos Estados Unidos, né? Não é mais segredo para ninguém que os Estados Unidos estavam por trás daqueles militares e de todo o contexto da ditadura militar. Só que eu sempre enfatizo isso, esse sistema, o imperialismo, ele não tem ideologia, tá? Quem tem ideologia somos nós. Eu tenho uma ideologia, o Rômulo tem uma ideologia, vocês que estão aí nos assistindo têm ideologia. O sistema não tem ideologia. O sistema não é de direita e não é de esquerda. Ele não é de nada. A ideologia dele, na verdade, é um ideário de poder, de controle, né? E então, enquanto investia-se na ditadura militar, também investia-se em proteger, em selecionar figuras potenciais para o processo da redemocratização. Eles mesmos faziam isso. Para quê? Para que essas figuras, à esquerda, porque era a resistência da ditadura militar, fossem moldadas aos poucos, protegidas e moldadas. As fundações privadas, elas se caracterizam por projetos estratégicos de longo prazo, tá? Nunca é a curto prazo e médio prazo, é sempre a longo prazo, tanto que o Fernando Henrique Cardoso, ele foi protegido pela Fundação Ford e se tornou isso durante a década de 60, 70, né, todo o período da ditadura militar, e ele foi se tornar presidente quando? Lá na década de 90. Né? Ele foi moldado para isso, para ser presidente, e aí abrir espaço cada vez mais para as fundações privadas. Agora, o mais importante aqui da tese, só para finalizar esse excerto, a atuação da Fundação Ford foi fundamental na implantação da ciência política de orientação norte-americana, pois proporcionou bolsas de estudos, olha só, Romulus, proporcionou bolsas de estudos para os centros de excelência nos Estados Unidos. Alguém lembra de alguma coisa quando ouve isso? Bolsa de estudos para centros de excelência nos Estados Unidos? Ou promoveu a vinda de professores americanos ao Brasil, ou seja, fazia parte da estratégia política da Fundação Ford e de outras organizações americanas na América Latina, influenciar a formação de novas elites intelectuais permeáveis aos padrões da produção acadêmica norte-americana, de modo que pudessem influenciar o marketing político no Brasil. Nesse cenário, a Fundação Ford apoiou a formação de pesquisadores e docentes em tempo integral, através da concessão de bolsas de estudos nos Estados Unidos. Isso lembra muito bem algumas cositas, mas que nós estamos vivendo aqui. É
A prática das fundações é esse tipo de coisa. Então, financiar bolsas de estudos. A gente sabe que durante o período da ditadura militar, lá no começo, teve aquele projeto MEC-USAID. E qual que era o projeto MEC-USAID? O projeto MEC-USAID era para pegar o ensino superior e fazer com que ele estivesse 100% alinhado, né, padronizado com o ideário estadunidense, liberal, as políticas, o interesse das políticas externas dos Estados Unidos, principalmente no campo ideológico. O projeto MEC-USAID não vingou, não teve aderência, mas, de certa forma, esse projeto continuou acontecendo através do terceiro setor, porque a Fundação Ford continuou atuando para isso, né? Através de doações, etc. e tal. E aí, Rômulo, isso explica por que a esquerda foi cooptada, porque a esquerda, ela era a oposição ao regime militar, né? E eles selecionaram figuras de esquerda e trabalharam também em todo um perfil de esquerda para se alinhar com o projeto e com a engenharia social dessas fundações. Tanto que não é raro você ver figuras de esquerda como a Manuela Dávila, que por sinal é do meu partido, porque eu sou do PCdoB, assim, caí no PCdoB, né, porque o PPL, que era o meu partido, se fundiu ao PCdoB e eu acabei sendo fundida também, né, e a Manuela Dávila indo ter reuniões junto a figuras ali, junto à Open Society e postando isso no Twitter sem constrangimento nenhum. Por quê? Porque essa esquerda, ela adotou o ideário do Banco Mundial e do terceiro setor. E agora, então, a gente chega no ponto nevrálgico da coisa, que é o interesse das fundações na educação, na privatização da gestão da educação pública no Brasil. A gente fala no Brasil porque a gente está no Brasil, né? A gente está estudando, avaliando o Brasil. O Brasil é o nosso campo de interesse, é o nosso território, porque somos brasileiros. Mas esse projeto ele foi aplicado praticamente na periferia do capitalismo, na América Latina. O Banco Mundial, a presença do Banco Mundial é tão forte em alguns países, no Ministério da Educação, que ele é considerado até o próprio Ministério da Educação, de tão forte que é a presença do Banco Mundial nesses países. E no Brasil também, tá? No Brasil, a presença do Banco Mundial é muito forte. Mas, para a gente não ficar também aí falando em abstrato, né? Para a gente não ficar, mas Cibele, você está achando que a Fundação Lehman, essas outras fundações, eles estão querendo privatizar a educação? Imagina, de onde você está tirando isso? A gente escuta aí as figuras famigeradas, né, que representam o projeto deles, dizendo que é educação para todos, educação pública para todos, que todos merecem ter educação. Imagina que é privatizar a educação. É aí que está o ardil, é aí que está a pegadinha, né? Só falta sair o Sérgio Malandro e falar assim, pegadinha do malandro, porque é aí que está a engenhosidade dessa proposta de privatização da educação. E para não ficar falando em abstrato também, a gente tem que entender o papel, o interesse das fundações na educação. Lembra que eu destaquei lá a hegemonia cultural? Hegemonia cultural. A doutora Edneia Rocha, ela destaca que as fundações ela têm tido um grande interesse na educação, principalmente porque é a educação responsável pela transmissão da cultura e dos valores dominantes. É, portanto, um veículo que promove a estabilidade social e perpetua a hierarquia de classes que asseguram hegemonia continuada da política norte-americana. Essa hegemonia cultural é um termo de Antônio Gramsci, né? A hegemonia cultural é um conceito dele. Este conceito de hegemonia cultural era um modelo intelectual, né, a partir de uma rede de interesses que formava uma coalizão entre governo, elite comercial e acadêmicos.
E aí, a partir dessa coalizão, se formava toda uma ideia que orientava a sociedade, que orientava a manada, né, as massas ignorantes, para a perpetuação do domínio capitalista. Se a gente trouxer esse conceito de hegemonia cultural para essa questão da educação e para o interesse do terceiro setor na educação, a gente vai entender, então, o porquê. Por quê? Porque eles querem manter o domínio do imperialismo, né? É através da educação que eles vão conseguir manter os status quo. Por quê? Porque a educação, ela é a que forma o cidadão, ela forma o senso crítico do cidadão. Então, para eles, o interesse na educação, e a gente vai ouvir muito, mas muito, muito, tá? E isso há muito tempo já, não é de agora. Agora, parece que a discussão está mais à superfície, mas já faz um bom tempo que essas fundações privadas, na verdade, essas fundações privadas, elas formam um grupo de interesses, conhecido como GIF, grupos de instituições, fundações e empresas educacionais. As empresas educacionais a gente não pode colocar como terceiro setor, Rumos. Empresas educacionais, elas são empresas. Terceiro setor fica aí, então, com as instituições e as fundações, porque tem esse caráter filantrópico. Mas o interesse deles é o mesmo, é ter aí a gestão da educação pública. Mas, para que também não fiquem me acusando em abstrato, eu vou citar um trabalho maravilhoso que eu incito todo mundo que tem interesse nisso, porque o assunto é muito interessante, é uma engenhosidade assim que é gostoso de destrinchar, inclusive, porque é algo bem feito, a gente tem que bater palma para eles, porque eles são muito bons nisso, né? Uma harmonia muito grande de ideias. É um trabalho da Susan Robertson, o título é A Estranha Não Morte da Privatização Neoliberal na Estratégia 2020 para a Educação do Banco Mundial. Esse título é uma provocação da autora, né? Ela fala assim, a estranha não morte da privatização neoliberal na Estratégia 2020 para a Educação. Estratégia 2020 para a Educação do Banco Mundial é um documento do Banco Mundial que, de tempos em tempos, ele elabora, fazendo um prognóstico sobre a educação, dizendo como deveriam ser os rumos para a educação nos países, etc. e tal. Faz parte da engenharia social do Banco Mundial. Então, aqui ela faz uma provocação, porque ela fala assim, a estranha não morte da privatização. Por quê? A ideologia neoliberal, Romulus, todo mundo sabe que foi ultrapassada, que já foi comprovada, inclusive pelo Fundo Monetário Internacional, como sendo ineficaz, tá? Já foi comprovado que essas políticas neoliberais, políticas econômicas neoliberais, elas são ineficazes para o desenvolvimento dos países e elas causam ainda, elas aprofundam a desigualdade social. Mas como, diante dessa verdade reconhecida por organismos como o Fundo Monetário Internacional, como que a gente está vivendo ainda agendas neoliberais? Tal como a reforma da Previdência. Reforma da Previdência é uma agenda neoliberal, né? Privatização da gestão da educação, que já está acontecendo, e eu vou mostrar para vocês como já está acontecendo mais adiante, é agenda neoliberal. Então, como que a agenda neoliberal está acontecendo se a ideologia neoliberal já foi ultrapassada? E aí ela questiona assim, que de repente, no último documento do Banco Mundial voltado para a educação, penúltimo, porque eu acho que já teve mais um depois desse, surge a privatização da educação, privatização, agenda neoliberal, surge assim, então a estranha não morte, né? Como que não morreu essa agenda? E aí ela questiona assim, como levar em frente tal programa diante de uma considerável hostilidade para com a agenda de privatizações do Banco Mundial, que o consenso de Washington havia arquitetado? A solução foi a ideia de parcerias, em particular as parcerias público-privadas, as PPPs, previstas no relatório, argumentando que, entre aspas, porque isso aqui é um documento do Banco Mundial, que o trabalho de fortalecer a educação é muito grande para que qualquer instituição faça sozinha. A ideia das parcerias, portanto, era uma útil plataforma para que o Banco Mundial continuasse avançando com seu plano de privatizar a educação. As
PPPs não apenas uniram diferentes atores e, portanto, diferentes setores interessados e tipos de habilidades, como elas ajudaram na corretagem em vez de mitigação ou mediação da privatização da educação. O que é essa corretagem por meio das PPPs? Quem são esses corretores das políticas neoliberais, então? Aqui ela destaca os empresários das políticas globais para a educação. Trabalho de corretagem feito por empresários das políticas de educação evidencia as maneiras como o neoliberalismo não apenas é vivido, mas como é um projeto construído por uma rede de atores localizados em meio ao Banco Mundial e para além dele. Aí ela fala das PPPs, as parcerias público-privadas, elas aparecem no manual de uma instituição do Banco Mundial. Vocês sabem que o Banco Mundial ele é um grupo, né? Tem várias instituições. A Susan Hopterson, ela destaca que foi uma jogada muito bem feita de mudança de fórum, que ela chama de mudança de fórum. Eles pegaram a agenda para a privatização da educação, que era do BIRD, e jogaram para a Corporação Financeira Internacional, que é uma instituição do Banco Mundial, do Grupo Banco Mundial, um braço privado do Banco Mundial. Jogaram para lá e foi aí que a privatização da educação, da gestão da educação, ela se reivigora, se ressignifica através das PPPs da Corporação Financeira Internacional. Essa mudança de fórum, então, foi uma jogada do Banco Mundial para reinventar a agenda neoliberal da privatização da educação. E ela diz assim, é tentador pensar no neoliberalismo como uma arquitetura reguladora global imposta de cima para baixo. No entanto, com todos os projetos políticos, o neoliberalismo requer um trabalho contínuo, agora prestem atenção, um trabalho contínuo por meio de atores socialmente localizados. Esses atores são os corretores de mitos, os mediadores de projetos e os criadores de novos espaços de neoliberalismo. Se não existissem esses atores, né, esses corretores de mitos, esses mediadores de projetos e criadores de novos espaços do neoliberalismo, o neoliberalismo não iria sobreviver. O neoliberalismo ele não acontece sozinho. Ele precisa de figuras políticas, ele precisa do terceiro setor, ele precisa desses corretores das suas políticas para acontecer. Daí, Romulus, muitas pessoas falam assim para mim, Cibele, você está sendo injusta, você está acusando a Tabata Amaral, né, que levanta a bandeira da educação, de querer privatizar a educação. Onde foi que ela falou isso? Onde foi que a Tabata Amaral falou que ela quer privatizar a educação? E é aí que está que a gente tem que entender todo esse contexto que eu narrei aqui, que eu tentei ser da forma mais didática possível falar para vocês, a respeito da privatização da educação, porque é o projeto da Tabata, porque o projeto da Tabata Amaral é o projeto da Fundação Lehman. Eu vou citar a Tabata Amaral porque é ela, quando a gente fala de educação, a gente lembra de quem? Tabata Amaral, né? Que ela tem essa bandeira. Mas o Haddad do PT, para não me acusarem de estar aí falando só da Tabata Amaral do PDT, mas o Haddad do PT também está chafurdado nisso tudo, entendeu? Cibele, também tem o rabo preso. Eu acho que tem uma conexão comum aí entre esses dois, que o Haddad, quando era ministro da Educação, ele publicou um artigo sobre política educacional em coautoria com Roberto Mangabeira Unger, né, o professor de Harvard, que certamente foi um preceptor de Tabata Amaral lá. E uma pessoa, como a gente já disse aqui no Duplo Expresso, ele não é uma pessoa, um espião da CIA, ele é um recrutador da CIA colocado no melhor lugar para um recrutador, que é a escola de governo John Kennedy, em Harvard, que ele vai receber a elite do funcionalismo público das províncias do Império. Exatamente, é o modus operandi do terceiro setor. Você viu, eu lendo aquela tese de doutorado dizendo como a Fundação Ford atuava, a Fundação Ford, ela segue um modus operandi, que é o modus operandi dessas fundações privadas. Eu citei 3, que são as 3 internacionalistas, mas essas fundações privadas, inclusive nacionais, como a Fundação Lehman, entre outras tantas fundações aí que pululam das fundações dos endinheirados, o modus operandi deles é esse, né? Por isso que você vê o Lehman aí proporcionando bolsas para levar
jovens para o exterior, para o centro, para esse centro aí que é Harvard, né? Esse centro ideológico dos Estados Unidos, né? É por isso que, gente, não existe almoço de graça, tá? Esses endinheirados, eles usam da filantropia. Pode ser que o Andrew Carnegie, quando escreveu lá o Evangelho da Riqueza, e dizia que os ricos têm que dividir o que têm, que os ricos devem assistir os pobres. Eu não sei, eu não li a biografia do Andrew Carnegie, eu não sei se ele realmente tinha essa consciência. Eu não vou dizer que todos os ricaços do mundo são ruins, são mau caráter. Não, eu não sei, eu não conheço todos os ricaços do mundo. Eu estou falando de uma estrutura, tá? Que foi se adaptando ao longo do tempo e foi tomando esse discurso filantrópico para atuar na gestão governamental, nos espaços, nos vazios que são deixados pelo Estado. Afinal de contas, o Estado, dentro do neoliberalismo, ele sai de certos nichos, tal como o social. Ele deixa de atuar. Ele deixa de atuar por quê? Porque ele acaba sendo instrumentalizado para o grande capital. Ele, como diz a professora Maria Lúcia Fatorelli, ele é um mero repasse dos recursos públicos para o setor privado. Mas para a gente também não cair na abstração, ou a gente não vai cair na abstração, né? Para que eles não nos acusem de abstracionismo aqui e de ficar fazendo ilações, porque eu estou cansada de ser acusada de ilações. Você fala uma coisa, né? Isso são ilações. Não, para a gente não ser acusado disso, eu trouxe, a gente tem que falar de provas, de concretudes, né? Então, vamos falar então das conexões, vamos falar de conexões. Nós temos a figura, vamos destacar a figura da Tabata Amaral, tá? Mas eu já falei que o Haddad também está metido nisso e você fez um excelente complemento aí. Mas nós vamos destacar a figura da Tabata Amaral porque é ela que está aí nos holofotes da grande mídia, é ela que está sendo trabalhada, né? A Tabata Amaral já disse, ela disse, não sou eu que estou dizendo, ela disse lá no Instagram, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar uma legenda, inclusive, que tem legenda, destacando que o ídolo acadêmico e político dela é o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, esse que fez o tal Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, em 1995, e abriu espaço para o terceiro setor atuar. Abriu espaço, essa reforma do aparelho do Estado, ela foi sine qua non para o potencial, a presença do terceiro setor hoje no Brasil e, enfim, atuando aí em lugares que não poderia atuar, que não conseguiria atuar se não fosse alguns dispositivos introduzidos naquela reforma do aparelho do Estado, dispositivo jurídico ainda, e foi criada a organização social do terceiro setor, foi criada uma emenda, foi implementada uma emenda constitucional que dava ao terceiro setor essa parceria direta à gestão governamental através das PPPs lá do Banco Mundial. Então, a gente tem o Fernando Henrique Cardoso, a gente tem a mentora, eu não vou dizer para vocês, ela não é amiga da Tabata Amaral, ela não é amiga de tomar cafezinho, de ir na casa assim, tomar um cafezinho, não. Ela é a mentora direta da Tabata Amaral e do projeto educacional dela. Elas se conheceram em Harvard, tá? É ela quem dita, em suma, é ela quem dita o que se passa na cabecinha da Tabata Amaral, e quem tiver dúvidas disso, que pergunte para a própria. É só ir também no Instagram da Tabata Amaral, que vocês vão ver lá a menção, fotos, etc. e tal, da Cláudia Costin. E a Cláudia Costin, ela foi ministra de quem? Do Fernando Henrique Cardoso, dentro dessa reforma do aparelho do Estado, que deu espaço para quem? Para o terceiro setor. Tá? A Cláudia Costin já trabalhou para o Banco Mundial, na área da educação, ela foi diretora global da educação. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí, vocês vão encontrar, inclusive, entrevistas dela falando sobre educação, que vai ter tudo a ver com isso que eu estou dizendo aqui, tá? Falando sobre educação enquanto ela estava à frente aí da direção do Banco Mundial. E ela atualmente trabalha para quem? Para a Fundação Lehman. Ou seja, Fernando Henrique Cardoso, Banco Mundial, Fundação Lehman, terceiro setor. São conexões que a gente não pode deixar passar. Isso daí não é algo que, mas o Lehman só teve aquele contato com a Tabata no processo de formação acadêmica. Não, são conexões que existem até hoje, entendeu?
de Fernando Henrique Cardoso, de uma ex-ministra aí do Fernando Henrique Cardoso, que participou de um processo de indução à privatização da educação, que foi do Banco Mundial, que ferrou com a educação no Rio de Janeiro, e quando foi indicada ao MEC, em 2012, foi violentamente rechaçada por profissionais da educação que a acusaram de quê? De tentar privatizar a gestão da educação pública. É um histórico. Gente, isso é fato. Isso é factual. Isso eu não estou tirando do... Não, é factual. Agora, para acabar de vez, para fechar o caixão dessa história, né, e provar que realmente a Tabata Amaral, o projeto da educação da Tabata Amaral é o projeto da Fundação Lehman, a gente tem um exemplo muito eloquente, que foi a implementação da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, Rômulus, foi, e sempre será uma bandeira, principalmente da Fundação Lehman e do Banco Mundial, mas principalmente da Fundação Lehman. Isso, não recebi essas informações do Serviço Secreto Russo, tá, gente? Eu não recebi lá de chineses da inteligência todas essas informações. São informações que estão na internet, são coisas que eu posso depois passar o link de tudo para vocês, e eu peço para o Rômulus fixar o comentário para mim, para que fique lá no topo, para que as pessoas possam acessar e ter conhecimento direto na íntegra, porque eu citei alguns excertos da Susan Robertson, né, da Universidade de Bristol, na Inglaterra, que escreveu o artigo da estranha não morte da privatização da educação, na estratégia 2020 do Banco Mundial. Lá ela disseca essa questão e as pessoas vão entender muito melhor o que é isso. Sibeli, a gente combinamos aqui que vai ser colocado na descrição do programa lá em duploexpresso.com. Então, todo mundo Perfeito. Mais tarde aí, em recebendo, a gente coloca lá na descrição do programa. Exatamente, perfeito. Então, para que as pessoas possam ter acesso à íntegra desse conteúdo que eu expus aqui. Mas voltando à Base Nacional Comum Curricular, a Base Nacional Comum Curricular, quando foi aprovada, foi violentamente criticada. E foi criticada até pela direita, para você ter uma ideia, porque na cabecinha dos direitistas, isso ia fazer com que os comunistas chegassem e invadissem as escolas, etc. e tal. Mas aí deu um chute na cabeça até desses direitistas, por quê? A Base Nacional Comum Curricular, ela é uma antítese do modelo de Paulo Freire. Ela é uma antítese disso porque ela padroniza o ensino, ela cria uma base, um padrão, o que o Rubem Alves chamava de linha de produção. Cria uma linha de produção que dá o tom do que vai ser ensinado nas escolas, né? Ela emascula os professores, ela tira o regionalismo das escolas e aplica, então, um padrão. Um padrão, é esse padrão que vai ter que ser ensinado na escola, por isso que é Base Nacional Comum Curricular. A homologação foi feita em 2017, a aprovação parece que foi feita em 2018, e foi muito comemorada por quem? Pela Fundação Lehman. A Fundação Lehman comemorou demais quando foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular. A prova de que a Base Nacional Comum Curricular era uma bandeira da Fundação Lehman, eu destaco aqui, também tem na internet, tá? Também é fácil de achar, é um compilado de 46 artigos escritos por essa gente aí neoliberal da educação, tá? Inclusive tem um capítulo assinado pela Cláudia Costin também. Mas o capítulo que eu vou destacar aqui é um capítulo que fala só sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Esse capítulo foi escrito por quem? Pelo Denis Misny, que é o diretor-geral da Fundação Lehman. Agora, presta atenção nesse excerto que eu destaquei, porque a gente vai fazer uma ponte para aquele link que você mandou para mim, Rômulus, da parceria da Fundação Lehman com o Mediar. Agora, presta atenção para você ver como a coisa é muito bem feita. A gente tem que tirar o chapéu para essa gente, porque essa gente é muito inteligente. Olha só o que ele fala. O Denis Misny, diretor-geral da Fundação Lehman. Ele diz assim, se de um lado a BNCC não é uma panaceia, de outro, ao definir o que antes não existia, o direito de aprender, ela passa a se constituir no alicerce do sistema educacional.
promove, assim, a articulação de todos os elementos desse sistema em direção ao mesmo objetivo. São eles, principalmente, os objetivos: currículos e respectivos projetos político-pedagógicos, formação de professores e gestores, materiais didáticos e avaliações. O alinhamento de cada um desses elementos à BNCC configura o núcleo de seu processo de implementação, e apenas uma implementação bem feita poderá concretizar o potencial transformador do documento. Aí, Rômulus, naquele link que você mandou para mim, da parceria do... Eu não sabia, tá? Devo confessar que eu não sabia dessa parceria. Parceria entre a Fundação Lehman e a Fundação do Omidyar. Qual é essa parceria? Parceria para quê? Para tomar cafezinho em casa? Não, não é. É o destino de 3 milhões de dólares, uma quantia significante. Para quê? Para buscar e apoiar empreendedores e projetos de tecnologia educacionais, para apoiar redes, escolas e professores na implementação das novas orientações curriculares previstas na Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, quem que vai produzir essa base? O Lehman e o Omidyar, entre outros figurões aí que estão produzindo aquilo que os nossos filhos vão aprender na escola. Eles que vão padronizar. Isso já está acontecendo, porque tanto a Fundação Lehman quanto essas editoras, que são todas ligadas com figuras que, por fim, vocês pudessem fazer um desenho, elas iam apontar para a Tabata Amaral, já está produzindo para o MEC material didático. Já está produzindo para o MEC o programa para essa base comum curricular aqui. E a parceria do Omidyar e do Lehman é para isso, é para ditar aquilo que os nossos filhos vão aprender na escola. Gente, vocês querem mais... Eu falo gente, né? Eu não estou falando diretamente com os expressionautas, eu estou falando eventualmente com o Minion, que for nos assistir aqui. Não sei se tem Minions que nos assistem. Às vezes os meus vídeos ficam por aí nos grupos do PDT, etc. e tal. Tem muita gente boa dentro do PDT, mas tem muitos atraídos pelo canto da sereia, sabe? E então é a eles que eu digo, se depois de tudo isso, vocês negarem que a Tabata Amaral... Detalhe, a BNCC é uma bandeira da Tabata Amaral também. Basta uma breve pesquisa que vocês vão ouvir aí a Tabata Amaral comemorando a Base Nacional Comum Curricular e dizendo que tem que ser implementado logo dentro das escolas, sabe? Por quê? Porque é uma bandeira da Fundação Lehman. E o projeto da Tabata Amaral para a Educação é o projeto da Fundação Lehman, Rômulus. Não tem como desconectar. Olha... Em 2018, novembro de 2018, teve um evento na Universidade de Oxford, realizado pelo Lehman, inclusive ele estava presente lá, para discutir o quê? Políticas públicas e educação, com várias autoridades, entre elas estava a Cláudia Costin, estava o Denis Misny, estava a Tabata Amaral, estava lá. Inclusive, ela postou no Facebook dela uma foto, uma ilustração com o Lehman no meio, né? Com o Lehman no meio, ela um pouquinho mais à frente a Cláudia Costin e outras autoridades, e também estava a Cátia Abreu, estava a Manuela Dávila, estava essa esquerda que acabou aí abraçando a engenharia social que o terceiro setor redigiu para a gente, uma engenharia social, gente, que é neoliberal, é uma engenharia social de privatizações, é uma engenharia social para obstar a nossa revolução, que a Angélica Lovato, né, ela resgatou lá o espírito revolucionário da esquerda. Essa agenda neoliberal, essa engenharia social, é uma arma contra a revolução, porque eles não permitem nunca que a gente chegue numa determinada situação, né, devido a essa atmosfera que a gente vive de subdesenvolvimento, terceiro mundo, eles não permitem que a gente nunca consiga realizar a nossa revolução. Por quê? Porque quando vai acontecer, quando a gente está dentro de uma situação que vai nos levar a uma convulsão social, que vai nos obrigar a uma reação social, eles vêm com um pacote, tal como foi a gestão do PT. A gestão do PT, as políticas públicas, assistencialismo, veio todo do Banco Mundial, gente. É por isso que eu falo,
o Lula, por mais que tivesse boas intenções, ele tinha que saber disso que eu estou falando aqui, alguém tinha que orientá-lo. Por quê? Porque daí ele não ia cair no ardil de uma engenharia social que vem do Banco Mundial e do terceiro setor. Ele não iria ser orientado por isso, porque essa engenharia social não é para revolucionar, não é para tornar o povo com dignidade, dar dignidade aos trabalhadores, não é isso. É apenas para amortecer o impacto da luta de classes, para fazer com que a população fique cada vez mais vulnerável do ponto de vista de ter uma força para poder lutar contra isso, sabe? E essa força, ela deveria ser estimulada por quem? Pela esquerda, porque a esquerda, a esquerda organicamente, digamos assim, ela tem esse compromisso revolucionário, né? Principalmente a esquerda na América Latina, que vem aí como resistência do imperialismo, e de repente a gente se tornou o quê? A gente não, né? Eles, né? A esquerda. Eles se tornaram uma esquerda internacionalista, que abraçaram o ideário dessas fundações filantrópicas, e você vai ver muita aproximação o tempo todo, Rômulus, é incrível, está na nossa cara, e a gente não consegue ver a aproximação da esquerda a esse terceiro setor. Por exemplo, o fundo criado em nome da Marielle Franco, né, a vereadora aí assassinada, o fundo que foi criado para ela, para patrocinar, para ajudar as lideranças nas periferias, nas comunidades pobres, foi criado por quem? Pela Fundação Ford e pela Open Society. É muita coincidência, será? Né? Criam um fundo para quê? Para patrocinar lideranças. Essa atuação de patrocínio às lideranças, de formação das lideranças, através de ONGs, através de fundações, isso está acontecendo numa velocidade e numa presença tão grande deles em tudo, absolutamente tudo. O Renova BR não deixa de ser parte disso daí que eu falei. O Renova BR é uma espécie de ONG, né? A captação de recursos do Renova BR não é de si próprio, tem uma captação exógena, e isso configura uma ONG, porque uma fundação, ela tem uma captação de recursos própria. A ONG já tem uma captação de recursos exógena. E o Renova BR conta com contribuições de endinheirados, de grandes empresários. Aliás, foi fundada por um grande empresário. E está aí formando para a política, e esses jovens, supostamente, supostamente o Renova BR não orienta ideologicamente esses jovens, né? O próprio Lehmann diz, não interessa se é de direita, de esquerda, foi você que mandou para mim também, não interessa se é de direita, de esquerda, não interessa mesmo, eles têm domínio da direita e da esquerda, para eles tanto faz, sabe? No fundo, o projeto é o mesmo. E não é só o Renova BR, tem outros tantos, a RAPS também, a RAPS tem o mesmo modus operandi de treinar, patrocinar, dar esses recursos que são tangíveis, o capital, e recursos intangíveis, que é o reconhecimento, que é o prestígio, né? Então, através dessas redes, dessas ONGs, o aspirante a político, o candidato, ele vai ser treinado, mas ele vai ganhar também um certo prestígio. Isso é o canto da sereia. Você vê vários jovens de bases de partidos de esquerda progressista aí, já no Renova BR, e todo deslumbrado pelo Renova BR, todo deslumbrado por essa engenharia social ditada por quem? Por eles, por essa classe dominante infecunda. Infecunda porque não tem compromisso com a nossa revolução, não tem compromisso coisíssima nenhuma em acabar com a desigualdade social. Eles se locupletam através dessa desigualdade social. Para que vão mexer em time que está ganhando, Rômulus? É muita ingenuidade da nossa parte acreditar que o Jorge Paulo Lemann, entre outros aí, o Mufarege, esses endinheirados que patrocinaram a campanha da Tabata Amaral, que eles estão interessados em acabar com a desigualdade social. Eles vão acabar com algo que eles ganham sempre. Pega o patrimônio dessa gente em época de crise. O patrimônio deles sempre multiplica em época de crise. O número de bilionários em 2018, em que a classe média foi ficando mais pobre e o pobre foi ficando cada vez mais miserável,
O número de bilionários aumentou no Brasil. Isso é uma anomalia. Eles estão ganhando com o quê? Com a nossa tragédia. Conforme a desigualdade aumenta, eles ganham mais ainda, né? Porque eles têm uma concentração de patrimônio muito grande. É muita ingenuidade dessa esquerda achar que esses políticos estão sendo formados para renovar. Não vai renovar nada. É a velha política de sempre. É a velha política de todo dia, de sempre, que está usando essas ONGs, esses movimentos, para quê? Para poder patrocinar, para poder fazer com que eles tenham o rabo preso depois às suas pautas. Por que a Tabata Amaral está tão esmagada na reforma da Previdência? Por que ela não pode assumir que ela é contra e ir né, ao encontro do propósito do partido? O PDT já falou que vai expulsar todo mundo, que que votar a favor da reforma da Previdência. E a Tabata Amaral continua, sim, tá? Ela continua, sim, namorando, flertando esse texto do Bolsonaro. Tem aí matérias que está saindo a todo tempo, dizem, não posso dizer se isso é verdade ou não, saiu na revista Veja, o que a Veja escreve a gente não pode, né, Cibele, assinar. eu vi hoje de manhã uma postagem dela própria, da Tabata Amaral, me marcaram aqui no Twitter, em que ela fala que passou aí a noite ontem, ou o dia de ontem, negociando uma alteração com o governo para tentar fazer com que o dano à mulher, especificamente ela falou que foi uma união da bancada feminina para tentar fazer lá o tempo a mais da mulher ser um pouco menor, e ela dizia que o governo parece que na proposta que mandou não teria honrado esse acordo feito com a bancada feminina. O que ela está tentando fazer é construir esse álibi e dizer, não, estou votando porque eles alteraram. Então aquela velha história, eles colocam um bode na sala, aí tira o bode e fala, não, agora eu tenho que honrar esse compromisso para eu conseguir essa concessão do governo. Então, é nessa dinâmica aí de alteração cosmética que ela vai tentar. Agora, a ver se o PDT vai cumprir aí essa ameaça de tirar, de expulsá-la, porque a vaga fica para o partido, né? E ela tem poderosos amigos, patrocinadores, como você está falando, investiram muito para ela estar ali, para aceitarem de bom grado o partido tirá-la, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí. Mas conclui aí, Cibele, porque o Daniel Corrêa já chegou para conversar com a gente, ele é um partidário também da Revolução Brasileira, assim como você. Opa, vou assistir. O movimento Acredito, que é o movimento dela, já disse que orientou todos os que têm ligações, os políticos que têm ligações com o movimento Acredito, para votar a favor da reforma da Previdência. Parece que não pegou muito bem esse post e o movimento tirou, depois apagou, mas já me mandaram print, eu tenho print, né? O print é a invenção do século. E aí, vamos ver, né, o que vai acontecer, vamos ver se o PDT vai cumprir aquilo que tem dito, e eu espero mesmo, assim, tudo isso que eu falei aqui, Rômulo, e quando eu destaco a Tabata Amaral, eu gostaria muito que ela estivesse do nosso lado, porque ela é jovem, ela é inteligente, ela poderia estar fazendo um trabalho maravilhoso para o nosso lado, né, que é o lado do Brasil, que é o lado da revolução, do lado da ruptura desse sistema, que é o câncer no nosso desenvolvimento, que não permite que a gente desenvolva. Ele é o responsável por toda essa miséria que a gente vive. Tempos que experimentamos um avancinho social, sentimos o cheiro de um avanço social, e depois, em menos de um ano, tudo isso acaba, devido à fragilidade, porque não há reformas estruturais, né? Então, eu gostaria muito que ela estivesse do nosso lado, mas ela não está. Fazer o quê? O mundo é o que é, o mundo não é como a gente gostaria que fosse. Ela não está, ela tem um rabo preso com esse terceiro setor, com essa engenharia social neoliberal. Ela vai ter que sair do armário, o PDT vai ter que tomar um posicionamento, porque está completamente antagônico ao escopo ideológico do partido, né? Esse projeto da educação dela não é o projeto do Darcy Ribeiro, não tem nenhuma afinidade com o projeto do Darcy Ribeiro e do Brizola, é completamente o projeto do terceiro setor e do Banco Mundial para a privatização da gestão da educação, e não é segredo para ninguém. Então, o que eu peço para as pessoas vão lá e dão uma pesquisada, sabe? O Ciro Gomes mesmo já falou, Rômulo, nós temos que deixar de ser, a esquerda tinha que ler, né? Ele falava assim que a esquerda tinha que ler, a esquerda tem que ler. E o eleitorado dele não tem feito isso. O eleitorado dele tem se tornou só eleitor e não leitor. A esquerda tem que ser leitora, mais leitora do que eleitora. Só pensa em eleição, não lê, não pesquisa, não sabe a diferença de um projeto neoliberal para a educação com
né, uma fala, um argumento muito palatável, muito docinho, mas que esconde esse projeto aqui que eu narrei para vocês. Né? Então, eu peço assim que as pessoas busquem as fontes, que as pessoas pesquisem e que saiam dessa ilusão, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma esquerda revolucionária, nacionalista e revolucionária. É disso que a gente precisa. Maravilha.